Um livro que você precisa ler. Então, estamos chegando no nono episódio do podcast e eu separei esse episódio para falar sobre um livro que você precisa ler, que ele é muito bom. Foi um livro que me abriu os olhos para esse novo mundo, digamos assim, que é trabalhar pela internet, trabalhar por conta própria e toda essa situação. E esse livro é o Trabalhe 4 Horas por Semana do Tim Ferriss, que eu já falei no blog, já falei de forma mais resumida, falei algumas frases aqui no podcast e hoje eu vou falar um pouco mais sobre ele. Então continua comigo para saber mais sobre o livro. Então, o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, ele tem um título muito chamativo e muito criticado ao mesmo tempo, porque muitas pessoas acham impossível, muitas pessoas acham um sonho muito grande, mas na verdade o título do livro é para chamar atenção, porque lendo o livro você vai perceber que não é esse o interesse do autor, porque ele mostra que é possível trabalhar 4 horas por semana sim, mas que não é esse o objetivo dele ao escrever o livro e falar sobre o assunto. Na verdade, o livro foi quase uma previsão do que ia acontecer, porque ele foi escrito em 2007. Tudo bem que ele é dos Estados Unidos e lá as coisas acontecem um pouco antes do que aqui, que ele já falava sobre a questão de trabalhar por conta própria, falava da questão do nomadismo digital, que é trabalhar em qualquer lugar do mundo, viajar e trabalhar, falava da automatização que é feita pela internet ou por meio de pessoas que podem trabalhar para você sem precisar que você trabalhe muito, mas eles também têm muitos ensinamentos interessantes para qualquer área da vida, até para quem não é empreendedor, que são bem interessantes e eu gosto muito. Eu li ele pela segunda vez esse ano, eu já tinha lido ele em 2014, foi o livro que me abriu muito a cabeça para esse mundo, me deu vontade de conhecer mais sobre isso e eu li de novo para lembrar, para relembrar algumas coisas. E é um livro sensacional, eu acho um livro sensacional. Explicando um pouco mais sobre a questão do título e o que ele prega, ele abriu uma empresa que vendia suplementos, suplementos esportivos. E o que ele foi fazendo? Ele foi fazendo várias análises para ver o que ocupava mais tempo dele, o que ocupava menos, quais clientes ocupavam menos tempo e davam mais retorno. Ele foi vendo que ele tinha muitos clientes grandes que davam muito menos trabalho e mais retorno do que vários clientes pequenos. E ele foi fazendo isso. Ele pensava, esse cliente pequeno está me dando muito trabalho, eu vou tirar ele e vou focar em um grande. Eu vou vender mais para um grande, vou oferecer uma oferta para um grande. Ele ia fazendo isso, claro que isso no mundo offline, e ele foi automatizando, ele não era muito adepto, ainda não é, acredito, de reuniões, então ele ia ganhando muito tempo, até que ele chegou um momento que ele tinha vários distribuidores, pessoas que faziam as entregas dos produtos para ele, e ele tinha que administrar, mas administrava trabalhando 4 horas por semana ou até menos, que era respondendo e-mails, e ele deu muito mais autonomia para quem trabalhava para ele, então ele não precisava ficar o tempo todo ali, o que é algo muito interessante mesmo para qualquer área, né? Então ele conseguiu fazer isso. E acabou que ele conseguiu trabalhar menos, ganhar mais do que ele ganhava quando trabalhava em empresas e conseguiu ter tempo livre. Mas aí vem um outro ponto, que no livro também ele cita outras pessoas que fizeram mais ou menos isso, que é o que muito se fala hoje, mas que não é tão simples assim. Vou pegar um exemplo, uma pessoa escreve um livro e começa a vender, ou cria um aplicativo e a pessoa pode pensar assim, você pode pensar assim, pronto, é só deixar lá, vender, vou pegar o dinheiro, vou trabalhar, vou me divertir e vou viver com esse dinheiro. Mas não é assim que acontece e ele fala sobre isso no livro, porque o que aconteceu? Ele tentou criar uma vida com menos trabalho, trabalhar menos, porque ele trabalhava muito mais do que 12, 13 horas por dia. Ele conseguiu criar essa vida com menos trabalho? Conseguiu. E o que ele fez quando ele ganhou tempo livre? Trabalhou mais. Esse é o grande problema e que ele fala também no livro. Porque ele conseguiu ter tempo livre, ele conseguiu o que ele queria, que era trabalhar menos. E o que ele fez? Ele trabalhou porque ele não sabia o que fazer. Ele não tinha uma distração, ele não tinha o que ele sabia fazer. E isso acontece comigo às vezes também, eu caio nessa armadilha, que a gente já trabalhou o suficiente pro dia ou pra semana o que precisa, e como tá sem nada para fazer, o que que faz? Vai trabalhar mais um pouquinho para adiantar alguma coisa e tudo mais. Então esse é um problema que a gente tem que ter cuidado. Então, isso dá uma lição também que é a seguinte: ok, você quer trabalhar pela internet para ter mais tempo livre. Bacana, é interessante, eu apoio. Mas você quer ter mais tempo livre para quê? É para fazer exercícios, é para ficar com a família, é para ler, é para assistir filmes, é para viajar? Ou não tem um motivo? Porque se não tem um motivo, você vai cair nessa de trabalhar mais ou fazer alguma besteira, talvez, sei lá,
gastar mais dinheiro do que precisa, comprar coisas fúteis. Você tem que ter uma motivação, que é o que te motiva a fazer tal coisa? O que te motiva a trabalhar menos? Qual é o benefício que você vai ter trabalhando menos? Ele fala disso, é muito interessante e ele fala bastante dessa questão também. Outra coisa que ele fala muito e que eu gostei assim, e nunca vou esquecer, é da questão da produtividade, porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece, até com uma certa frequência, mas depende do mês, da semana, que pessoas, às vezes clientes, às vezes possíveis clientes, querem conversar por Skype ou por telefone, mas normalmente por Skype, que é o olho no olho, querem marcar uma reunião. E você já pensa que vai ser algo muito grande, algo importante, alguma coisa do tipo. E como diz o Tim Ferriss, é uma reunião que poderia ter sido resolvida por e-mail. Tem até uma camiseta que fala sobre isso. Eu vou deixar o link da camiseta aqui embaixo para você ver. Uma camiseta que fala sobre as reuniões que sobrevivia a uma reunião que deveria ter sido um e-mail, que eu achei sensacional e é uma aquisição que eu pretendo ter no futuro, que é um pouco disso, que muita coisa pode ser resolvida por e-mail e ele estabeleceu isso na empresa dele e para a vida dele. Que se acontecer alguma coisa, ele estabeleceu que se acontecesse alguma situação de até $400, as pessoas tinham autonomia para fazer decidir o que quisesse, os distribuidores dele. Podem fazer qualquer coisa. Cada 3, 6 meses ele ia olhar e avaliar. Se ele achasse muito ruim as decisões, ele ia conversar. Mas caso não fosse possível, caso não tivesse uma decisão ou fosse um valor maior, era para mandar um e-mail para ele que ele ia responder. Então, assim, ele automatizou bastante e ele foi resolvendo tudo por e-mail de uma forma mais objetiva, porque realmente claro que ficar no e-mail o dia todo não é positivo para ninguém, mas muita coisa que a gente conversa poderia ser resolvida por e-mail. E claro que ele não está dizendo que é para você ser insensível, nunca mais falar com ninguém, não ter mais vida social. Não, ele está dizendo isso na questão da produtividade, do trabalho, que muita coisa, às vezes você tem muita coisa para fazer, você paga para ir numa reunião. Se você trabalha numa empresa, talvez você já teve essa situação, e você vai na reunião e sente que aquilo poderia ser mandado um e-mail dito, ó, a partir de hoje, a partir de amanhã vai acontecer tal situação, que é algo até comum. Eu, quando trabalhava em empresa, era comum ter reuniões que não tinham muita qualidade e era muito simples ter sido resolvido isso com um e-mail ou uma fala de 1 minuto do chefe. Então são situações que ele fala também. Claro que o livro é de 2007 e muita coisa mudou de lá para cá, mas ele fala algumas possibilidades se você quer entrar nesse meio, que são, por exemplo, revender um produto. Você pode pegar um produto e revender para lucrar em cima dele, licenciar um produto também, que é algo que você pode fazer, porque algumas das marcas mais conhecidas do mundo já fizeram isso, ou você pode criar um produto, que é uma forma mais lucrativa, mas mais difícil, claro, mas é algo que você pode fazer. Então ele fala um pouco disso. Outra coisa interessante são as dicas que ele dá para você tentar pensar e mudar o que você está fazendo atualmente. Por exemplo, ele fala aqui, ó, se você tivesse um ataque cardíaco e só pudesse trabalhar 2 horas por dia, o que você faria? Para você refletir um pouco sobre como está a tua vida, o que você está fazendo e o que você pode mudar, deixar de fazer, o que você pode delegar. Ele fala bastante da questão de delegar, que é para você não fazer tudo e não enlouquecer, porque algumas coisas você pode delegar, principalmente se você for trabalhar por conta própria. Claro que no início, às vezes, a gente tem que fazer tudo, mas não é necessário fazer tudo quando as coisas estão crescendo. E outra coisa que ele fala que se popularizou também, principalmente depois do livro, são os novos ricos, que são... Os novos ricos não são pessoas milionárias, são pessoas que ganham dinheiro e tiram férias prolongadas, tiram as chamadas mini aposentadorias, como ele diz. Então, os novos ricos são as pessoas que têm dinheiro para se sustentar, mas têm liberdade para tirar férias, sei lá, 1, 2 meses por ano ou até mais, que são os conhecidos nômades digitais ou pessoas que trabalham pela internet e têm mais essa liberdade, por exemplo, de vou trabalhar e vou ir pra praia e trabalhar de lá, diminuir o ritmo, porque é possível, pois se você está ganhando dinheiro online, você consegue não ficar 8 horas por dia trabalhando todos os dias e você consegue automatizar, que é a questão que ele falava também logo quando escreveu o livro. Então, um exemplo aqui de uma pessoa comum e um novo rico, para você entender melhor, que ele dá alguns exemplos assim. Uma pessoa comum, o objetivo é ganhar 1 tonelada de dinheiro. E o novo rico é ganhar 1 tonelada de dinheiro com uma razão específica e sonhos definidos a serem perseguidos, incluindo cronogramas e métodos de ação. Para qual finalidade você está trabalhando?
Outro ponto que ele diz que as pessoas comuns são os adiadores. Então as pessoas comuns, os adiadores, dizem ter mais. Já os novos ricos dizem ter mais qualidade e menos bagunça. Ter grandes reservas financeiras, mas reconhecer que a maior parte dos desejos materiais é apenas justificativa para gastar tempo com coisas que, na verdade, não importam. Inclusive comprar coisas e se preparar para comprar coisas. Você passou 2 semanas negociando seu novo carro importado com a concessionária e conseguiu $10.000 de desconto? Que ótimo! Sua vida tem algum sentido? Você contribuiu com algo útil para o mundo ou está apenas embaralhando papéis, batucando num teclado e voltando para casa para passar os finais de semana bêbado em frente à televisão? Tem umas partes um pouco mais fortes que ele bate de frente para você refletir, mas são situações como essa que ele mostra que você pode mudar e que é o objetivo dele, que ele diz também, é o que ele tem feito, que são os novos ricos. Então, é um livro realmente divisor de águas para tua mentalidade, porque talvez o primeiro livro que você deva ler se você quer ir trabalhar pela internet, porque ele mostra uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, algo que já acontece há mais tempo do que você imagina e que você pode implantar na sua vida. Então, o Trabalho 4 horas por semana, esse título é muito chamativo e o subtítulo é Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico, que também é muito chamativo. E eu não sei se as pessoas compram porque acham que a resposta do mundo perfeito está no livro, é só ler, ou se as pessoas não compram por causa disso. Mas como eu tinha ouvido falar dele, eu acabei comprando e lendo e vendo que não é isso, que o título é para chamar atenção. Claro que ele conseguiu, por um período, trabalhar 4 horas por semana, mas hoje, por exemplo, ele tem outros projetos, então eu acho bem difícil que ele trabalhe 4 horas por semana. Mas esse livro foi o que mudou a vida dele também, porque ele viu uma mudança de era lá em 2007. Então esse livro é essencial para quem quer começar essa trajetória. Eu recomendo muito que você leia. Pode ter certeza que vai gostar do conteúdo, vai ser bem atrativo, você vai querer ler mais, terminar logo e vai te ajudar bastante. Então é isso, pessoal. Volto amanhã com mais um podcast e vamos nos falando. Um abraço.